Boa tarde e bem-vindos a mais um closing aqui da BMC. Eu sou Carlo Cauti e hoje é quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. Estamos ao vivo, como todas as tardes, para passar juntos as próximas 2 horas, nas quais analisaremos as principais notícias que estão mexendo com o mercado financeiro no Brasil e também nos mercados internacionais. Então, iniciando com o nosso rápido giro da bolsa, aliás, das bolsas, porque temos o Ibovespa que hoje está num dia bastante complicado, como vocês podem ver aqui atrás de mim, dia de luta hoje para o Ibovespa. A pior ação do dia é a SRF, que está perdendo nesse momento 8,01%, mas hoje temos apenas meia dúzia de ações positivas, todas as outras estão em forte queda. A segunda pior queda do dia é a Magazine Luiza, a Magalu, que está perdendo nesse momento 7,63%. Então, Carrefour e Magalu, que estão nos piores do dia, as piores ações do dia. E o Dux, empresa de educação, está caindo 6,31% nesse momento. E na quarta pior do dia, mais uma empresa de varejo, a Via, que perde 6,22%. Dia muito complicado, então, para as ações das empresas de varejo, dia que segue a apresentação do novo arcabouço fiscal no Congresso Nacional. Então, evidentemente, o mercado não gostou e está esperando uma conjuntura negativa para os próximos anos. Isso está acaba se refletindo aqui nas ações do pregão desta quarta-feira. A melhor do dia, por outro lado, é Embraer, que sobe 1,26%, seguida pela 3R Petróleo, que sobe 0,70%, e a TIM, que ganha 0,44%. Mas o que está acontecendo no mercado? Quais são as principais notícias que estão impactando as ações nesta quarta-feira? Hoje um dia bastante complicado para a Vale, especialmente. Por quê? Porque os contratos futuro de minério de ferro nas bolsas de Dalian e Singapura caíram nesta quarta-feira. Isso por causa de um novo alerta de preço emitido pelo governo da China. O planejador estatal pesou sobre o ânimo do mercado, isso após a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China informar que iria monitorar o mercado de minério de ferro de perto e tomar medidas com departamentos relevantes para limitar aumentos, abre aspas, irracionais, fecha aspas, dos preços da commodity. Então, o governo chinês, que mais uma vez lança um alerta dizendo que vão atuar para controlar eventuais aumentos considerados irracionais dos preços. O minério de ferro mais negociado em setembro na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações diurnas. Lembrando que estamos falando de futuros, né, gente? Futuros que vencem em setembro. Então, a queda foi de 0,96% para 7.777 yuanes a tonelada. Os preços de minério de ferro, então, caíram no pregão que acabou hoje de manhã. Lá na China, lembrando que na China temos cerca de 12 horas de distância com fuso horário, mas desde o começo do ano o minério de ferro subiu quase 2%. Na Bolsa de Singapura, o minério de ferro de referência para maio acabou subindo agora também no pregão nessa quarta-feira, 0,2% para 117,95 dólares a tonelada. Agora, se de um lado o mercado está amedrontado pelas informações divulgadas pelo governo chinês, por outro, há analistas que estão indicando um crescimento econômico mais forte do que o esperado lá na China, e isso poderia levar a uma alta do preço do minério de ferro. Ao mesmo tempo, se o governo chinês ver que a economia está crescendo mais, poderia reduzir os estímulos fiscais previstos para este ano já no
no segundo trimestre do ano, e isso poderia pesar, por outro lado, sobre os preços, sobre as cotações dos metais ferrosos, como é justamente o minério de ferro. Então, situação muito complicada e bastante confusa lá na China, nas cotações do minério de ferro, que estão subindo e caindo a cada dia, dependendo dos humores e das informações que são divulgadas pelo governo chinês. Por aqui, a principal empresa brasileira que opera com a commodity, com o minério de ferro, ou seja, a Vale, divulgou na noite da terça-feira um relatório de produção e vendas do primeiro trimestre, relatório que não foi muito bem recebido pelo mercado financeiro. Isso porque no documento a mineradora mostrou como teve um aumento de produção no minério de ferro no primeiro trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior, mas ao mesmo tempo teve uma queda nas vendas, uma redução que teria sido motivada por restrições de carregamento no terminal de Ponta da Madeira, no Maranhão, isso por causa das chuvas que afetaram aquela região durante vários dias nos primeiros 3 meses do ano. Além disso, manutenções não programadas de equipamentos lá no porto e também o rebalanceamento dos estoques ao longo desse primeiro trimestre, ao longo de toda a cadeia de produção, acabaram afetando negativamente o resultado da mineradora. Lembrando que esse é só uma prévia, ou melhor, é só um relatório de produção do primeiro trimestre. O resultado da Vale será divulgado no dia 26 de abril. Agora, entre janeiro e março desse ano, a Vale produziu 66,7 milhões de toneladas de finos de minério de ferro, alta de 5,8% em comparação com o mesmo período do ano passado, mas vendeu 45,8 milhões de toneladas, uma queda de 10,6% na comparação com os primeiros 3 meses de 2022. Apesar da queda nas vendas, a Vale disse esperar, abre aspas, compensar esse impacto no segundo semestre, mantendo o seu plano anual de vendas inalterado, isso especialmente no produto de Pelotas. Então, a Vale está com essa situação dividida, alta na produção, mas uma queda de vendas, e os investidores reagiram negativamente aos dados divulgados pela mineradora, e isso acabou sendo classificado como, abre aspas, decepcionante, fecha aspas, por analistas. Nesse momento, a Vale é uma das empresas que está enfrentando quedas na Bolsa de Valores de São Paulo. Ao longo do pregão, a mineradora chegou a perder 4% do seu valor, nesse momento está perdendo 3,53%, cotada a R$ 75,77. Mas desde o começo do ano, a Vale já perdeu mais de 15%, perdeu 15,25%, e se a gente pega com um ano atrás, a queda é também expressiva, mas o pico da valorização da Vale nos últimos anos chegou durante a pandemia, lá em 2021, quando a Vale chegou a valer R$ 115,45 por ação. Então, isso foi em maio de 21. Depois tivemos uma queda logo em novembro para R$ 64, uma volta para R$ 101 em março de 22, mais uma queda. O Vale foi em agosto de 22, cerca de R$ 62, voltou para 95 em janeiro deste ano, e agora de novo uma queda para R$ 75,84 a ação da Vale nesse momento. Agora, vamos ver também como está influenciando o andamento do mercado aqui no Brasil, o câmbio do dólar. Temos o dólar futuro que volta a subir, mais um dia de alta para o dólar futuro, 1,17% de alta para o futuro da moeda americana. Nesse momento supera os R$ 5, está a R$ 5,05.
0,08 centavos, e de fato isso é mais um sinal claro de que o mercado não gostou do novo arcabouço fiscal apresentado pelo governo federal ao Congresso Nacional na última terça-feira, arcabouço que foi muitas vezes adiado e que agora que foi apresentado demonstra regras fiscais consideradas frouxas por muitos analistas do setor público, das contas públicas. Vamos ter nos próximos dias, junto conosco aqui no Closing, vários especialistas do setor público, de contas públicas, para comentar junto conosco o resultado, o que poderia dar como resultado um novo arcabouço fiscal. Agora, continuando a falar de commodities, daqui a pouco teremos nosso primeiro convidado. Continuando a falar de commodities, vamos falar agora não mais de minério de ferro, mas de celulose, porque o preço da celulose despencou no primeiro trimestre e continua em queda. As cotações internacionais da celulose seguem em queda acentuada nos principais mercados internacionais, isso por causa da pressão da oferta adicional da matéria-prima em um ambiente de demanda relativamente enfraquecida, ou seja, o mundo está consumindo menos celulose enquanto a demanda continua muito forte. A tonelada de celulose de fibra curta chegou a ser negociada a $1.180 na Europa, perdendo 63,92 dólares em uma semana. Os dados são no índice de preços PIX da Fast Market Forex, e por sua vez a fibra longa, a gente falou de fibra curta, mas a fibra longa teve uma desvalorização também, passou para $1.133 por tonelada, queda de $24,70. Agora, segundo os analistas que acompanham o mercado de celulose, os descontos que foram concedidos pelos produtores da commodity sobre os preços da matéria-prima fazem parte das negociações, mas é complicado para a indústria, especialmente porque a China está consumindo menos celulose. Isso também estaria corrigindo o preço para baixo. O mercado aguarda mais uma correção com os preços que deveriam se aproximar a $530 por tonelada, isso já no curto prazo. Então vamos ver o que vai acontecer com a celulose, com a fibra de celulose. Deixa eu ver aqui se temos perguntas ou dúvidas do nosso público, senão a gente já passa, dá mais uma rodada no mercado para ver o que está acontecendo. Então, vamos ver como que está sendo nesse momento. A situação aqui no mercado continua a queda das empresas de varejo. Carrefour, Magalu e Via continuam sendo as piores do pregão, uma queda expressiva. Carrefour perde nesse momento 8,01%, Magalu 7,63% e Via cai 6,74%. CVC também cai forte, 5,23%, mas temos também a Yudux, que é uma empresa de educação que também está em forte queda. Como vocês podem ver, hoje é um dia de vermelho no mercado financeiro, dia de luta para o Ibovespa, dia bastante complicado. Evidentemente, o mercado não gostou das notícias vindo de Brasília. Bolsa que cai, dólar que sobe. Deixa eu ver se tem mais notícias, mais perguntas aqui para comentar junto com vocês. Não, então vamos para um rápido intervalo e depois já voltamos com mais notícias dos mercados internacionais. Então não saia daí, voltamos já já.
PMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing nesta quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora com nossos canais. Para quem está entrando agora em nosso YouTube, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para ficar sempre ligado em todas as notícias que movimentam o mercado financeiro. Bom, antes de chamar a nossa primeira convidada, com a qual vamos dar um panorama geral do mercado nesta quarta-feira, vamos ver a meia hora do fechamento do pregão, como está o Ibovespa nesse momento. Ibovespa que perde 2,19%, voltou aos 103.826 pontos, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Dia muito complicado, como vocês podem ver aqui atrás, um dia de vermelho profundo no Ibovespa, principalmente para os papéis das empresas do setor de varejo, com Carrefour, Magalu e Yudux que perdem, Via também, que estão perdendo de forma expressiva no pregão desta quarta-feira. Carrefour, em particular, perde nesta quarta-feira, queda de mais de 8%, nesse momento está a 8,01%. Magalu também perde forte, cai menos 7,91%. A Yudux cai 6,31% e a Via também mais de 6%. Via Varejo, aliás, 7,25% nesse momento a queda para a Via Varejo. Por outro lado, apenas meia dúzia de ações em alta. Embraer está subindo nesse momento 1,26%, 3R 0,70%, e a TIM 0,44%. Aliás, a 3R está subindo 1,36% nesse momento. Alta da 3R. Embraer então passou para o segundo lugar nas maiores altas do dia, mas de novo, dia muito complicado no Ibovespa nesta quarta-feira. Dólar sobe forte 1,75%, o dólar futuro nesse momento a R$ 5,08. E para comentar esse cenário bastante desafiador no mercado desta quarta-feira, chamo nossa primeira convidada de hoje, a Heloísa Baldin, Head de Produtos da Íris. Muito bem-vinda, Heloísa. Muito obrigado por estar conosco nesta quarta-feira. Obrigada pela oportunidade. Mais esse convite. Heloísa, vamos lá então, dia complicado hoje no mercado. A primeira pergunta que eu te faço é seca, assim, drita e curta. O mercado não gostou do arcabouço fiscal apresentado na última terça-feira pelo governo ao Congresso, ou esse resultado negativo do Ibovespa, que está se profilando para o Ibovespa nessa quarta-feira, deriva de uma outra conjuntura, de outras situações? Não, assim, as empresas que tiveram a maior queda, né, que são as varejo, isso acontece porque o governo voltou atrás na tributação das compras abaixo de $50. Isso é um ponto. Mas o mercado como um todo, né, a Bolsa teve esse dia azedo por conta dos detalhes do arcabouço fiscal que foram revelados ontem, né? De fato, o governo é muito pouco assertivo sobre como ele vai cortar despesas, né? Tem mais sobre incremento de receita. Vendo o governo que está se preparando para governar nos próximos 4 anos na base de gasta e taxa, né? Ou melhor, taxa e gasta, né? O mercado, de fato, está pensando que o governo não vai conseguir respeitar vamos dizer assim, a sustentabilidade das contas públicas, não vai conseguir manter em ordem as contas públicas, e também a trajetória da dívida, né, está bastante complicada. Pelo menos os primeiros cálculos mostram que a dívida vai continuar crescendo. O que esperar nas próximas semanas, nos próximos pregões do mercado financeiro e também, eventualmente, do fluxo de investimento estrangeiro para o Brasil? Será que esse arcabouço fiscal, nessa situação, pode amedrontar também os gringos que estavam entrando de forma expressiva até o momento? Com certeza, né? O fluxo cambial em abril já foi negativo. A
tem uma âncora fiscal melhor, a gente pode ter um impulso de investimento estrangeiro relevante. E aí, o que a gente vai esperar para as próximas semanas é uma dinâmica muito parecida com o que a gente viu nos últimos meses, né? Então, uma bolsa lateralizada com uma tendência marginal de queda. É muito ruim. Pois é, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê vários relatórios, né, que recebemos todos os dias de várias casas de análise ou de bancos também que falam todos a mesma coisa. A Bolsa brasileira está barata, né? Temos um PL numa situação única, né? Pouquíssimas vezes na história tivemos um preço-lucro tão baixo assim. Então, ao mesmo tempo, mesmo se a gente tem várias ressalvas, né? O mercado tem várias ressalvas sobre a trajetória das contas públicas no futuro, a Bolsa, de fato, poderia ser uma ótima ocasião para ser aproveitada nesse momento. O que você acha? O mercado vai olhar com carinho para a Bolsa nesse momento particular ou vai ser tomado pelo medo e optar, por exemplo, para renda fixa ou investimentos em dólares? É que eu acho que a grande questão hoje que está colocada é o custo de oportunidade. Você tem uma taxa de 75, e aí vale pouco a pena você ir com risco, né? Evidentemente a bolsa está barata, a relação preço-lucro, de fato, ela está muito atrativa, mas a questão é que hoje, enquanto você tiver juros a quase 14% competindo, é difícil visualizar um fluxo de entrada relevante para a bolsa. Pois é. E última pergunta que te faço. Sempre hoje estão falando muito de commodities, né? A gente viu minério de ferro, a celulose, isso obviamente acaba impactando o andamento das ações de empresas brasileiras, de gigantes brasileiros como Vale, como Klabin, Suzano, entre outros. Qual que é a sua visão para a conjuntura internacional, para o andamento das cotações das commodities nas próximas semanas, considerando também os desafios internacionais, a China também que poderia reduzir os estímulos, a guerra na Ucrânia que continua e eventual desaceleração no primeiro mercado do mundo, que são os Estados Unidos. O que esperar então do setor de commodities e quais poderiam ser as consequências aqui para o mercado brasileiro? O setor de commodities deve continuar sentindo esse baque, né? Especificamente com a China acelerando a demanda, mas outras commodities como o petróleo, como a gente viu nas últimas semanas, elas estão sujeitas a decisões de grandes nações produtoras, né? Então, se você tem uma nação como a Arábia Saudita reduzindo a produção, isso pode ter um impacto positivo. Mas minério e celulose são muito dependentes do mercado chinês, que, de fato, vão ter um ritmo de crescimento um pouco menor. Pois é, né? Então a gente espera uma queda nas cotações. Dando uma olhada agora justamente para o petróleo, que não falamos antes, petróleo Brent que está caindo agora 1,93%, está aos 83 dólares e 13 centavos. Lembrando que o Brent aqui é a referência para o Brasil. E o minério de ferro nesse momento, na verdade a gente viu a bolsa de Dalian já, né? Então essa seria a bolsa americana, mas na bolsa de Dalian também está em forte queda. Agora, última pergunta para a Heloísa. O que esperar do Brasil em termos de crescimento para esse ano? O Fundo Monetário Internacional divulgou na última reunião uma previsão mais positiva, né, mais otimista sobre a economia brasileira. A previsão, se não me engano, de crescimento de 0,9% até o final de 2023. Mas essa reunião de primavera do FMI, temos outra no outono que poderia mudar o cenário. O que vocês estão esperando para o PIB brasileiro ao longo desse ano e você concorda com essa análise do Fundo Monetário Internacional? Eu concordo com a análise da FMI, eu acho que a gente deve ter um crescimento esse ano. E aí, assim, a economia brasileira tem vários desafios, né? Podemos conseguir destravar esse saldo de investimento, o que, de novo, né, pelos juros é complicado, né, nesse patamar. A gente pode ter, assim, a gente vai ter um crescimento bem pequeno, mas a gente vai ficar numa certa linha d'água, né? Porque os indicadores de atividade, eles não são muito animadores.
que estão mostrando, por exemplo, a produção industrial, que não está exatamente nos melhores momentos. A ver, então, o que vai acontecer nas próximas semanas, e com certeza voltaremos aqui a comentar esse e outros assuntos com a Heloísa Baldin, head de produtos da Íris. Muito obrigado, Heloísa, por sua participação nesta quarta-feira. Obrigada. E vamos voltar então a falar de notícias internacionais, mas ligadas sempre aqui ao Brasil, porque temos uma avaliação do banco de investimento americano Goldman Sachs sobre o arcabouço fiscal, que lembramos foi apresentado ontem pelo Congresso, ao Congresso Nacional pelo governo federal. Goldman Sachs apresentou ressalvas ao projeto do novo arcabouço fiscal, isso porque, segundo o Goldman Sachs, o arcabouço não estabilizaria a trajetória da dívida pública, assunto que a gente estava comentando agora há pouco com a Heloísa Baldin. Mesmo que o projeto de lei complementar seja aprovado, e segundo o Goldman Sachs, tem boas chances de passar pelo Congresso sem grandes modificações, segundo o Banco Americano, a implementação do arcabouço fiscal será muito difícil. Isso porque o Legislativo deve oferecer uma certa resistência a medidas que elevem a carga tributária no Brasil, uma carga tributária que deverá necessariamente aumentar para cumprir a meta de superávit primário de 0% do PIB em 2024 e 1% em 2026. Além disso, segundo o Goldman Sachs, a dívida pública com proporção do PIB não deixará de crescer com base nos parâmetros apresentados. Isso, segundo o banco, abre aspas, mesmo dentro de um cenário conservador para o crescimento real do PIB e dos juros, fecha aspas. Então, para o Goldman Sachs, será muito difícil fazer valer a regra dos gastos, particularmente um cenário de baixo crescimento do PIB, que é o cenário base para o Brasil, o cenário base não apenas do Goldman Sachs, mas de muitos outros bancos brasileiros e internacionais, qual que é o problema nesse caso, nesse cenário? Os gastos obrigatórios, eles têm um crescimento chamado inercial, tendencialmente alto, especialmente aqueles gastos obrigatórios que estão fora do arcabouço fiscal, por exemplo, saúde ou educação. Seguridade Social, por exemplo, ou o Fundeb estão fora do arcabouço fiscal, e isso acabará afetando a trajetória dos gastos públicos. A ver, então, como o governo vai poder cumprir as promessas que ele fez durante a campanha eleitoral, especialmente no caso de aumento real do salário mínimo e reajuste também dos servidores. Agora, sempre falando de arcabouço fiscal, mas notícias que vêm de fora, porque o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, está em Londres para falar com investidores internacionais, e ele disse que o projeto do novo arcabouço fiscal, assim como apresentado pelo governo ao Congresso Nacional, é positivo. Todavia, Campos Neto lembrou que não há uma relação mecânica entre as medidas fiscais e a condução da política monetária, que depende da evolução das expectativas de inflação. Ou seja, Campos Neto deixou bem claro que se a política fiscal vai de um lado, a política monetária tem outros parâmetros para ser levada adiante, principalmente o contraste à luta contra a inflação. Campos Neto disse que o novo arcabouço fiscal, abre aspas, é uma boa indicação de que estamos avançando na direção certa, fecha aspas. Isso foi uma fala do presidente do Banco Central em uma reunião com investidores internacionais em Londres, organizada pelo European Economics and Financial Center. Campos Neto destacou ainda que é necessário ver as expectativas de inflação melhorando e disse que há incerteza sobre como será aprovado o novo arcabouço fiscal e em qual velocidade. A ver, então, o que vai acontecer e, de novo, terminando a frase, a fala, Campos Neto salientou que política fiscal e monetária devem trabalhar na mesma direção para que isso possa funcionar para o bem da economia brasileira como um todo. Bom, gente, vamos então para o nosso segundo convidado de hoje, que já está aqui conosco, já o vejo em posição. Temos
Hoje, aqui conosco, deixa eu pegar aqui, que estamos aqui. Hoje, temos aqui nosso segundo convidado, Marcos Saravalli, estrategista-chefe da Sara Invest. Muito boa tarde, Marcos, e muito bem-vindo aqui no Closing desta quarta-feira. Muito boa tarde, obrigado pelo convite, Carlos. A gente está aqui pertinho, né? Mas obrigado pelo convite. Vamos falar aqui desse fechamento aí, desse dia tão inesperado. Eu acredito que realmente foi inesperado. Tenhamos exageros aí, a gente tem exageros, mas vamos comentar todos os detalhes. Daqui a pouquinho o pregão está fechando daqui nos próximos 15 minutinhos. Pois é, né, Marcos? Então, mas antecipando, né? Porque já a trajetória é de forte queda aqui no mercado, né? Quais são os exageros que você está vendo no mercado? Depois a gente volta a falar, então, no fechamento depois que o Bolsa fechar. Mas antecipando, por que você acha que está tendo um exagero do mercado nesse dia tão complicado? A Bolsa caindo mais de 2% nesta quarta-feira. O mercado está em overshooting, overreaction, após a divulgação do novo arcabouço, ou tem mais temores para a conjuntura internacional? Acho que a gente primeiro precisa dar alguns passos atrás, até entender por que a Bolsa subiu nesses últimos 30, 40 dias, né? Por que o mundo ficou animado, porque os brasileiros, nós ficamos animados. E acho que talvez a gente não tenha exatamente uma grande racionalidade, né? A gente ficou muito animado. E agora, não acredito que seja somente, né, o arcabouço fiscal, mas também um cenário internacional que continua muito desafiador. Quando a gente vê hoje pela manhã os dados, sobretudo do Reino Unido, inflação na Europa, voltamos a lembrar, temos ainda um cenário de inflação bastante preocupante ao redor do mundo, que traz as políticas monetárias serem contracionistas, ou seja, primeiro, vamos continuar o movimento de alta antes de começar a reduzir, e pode ser que esse movimento de queda não seja tão cedo, na Europa, nos Estados Unidos principalmente, o que dificulta realmente a recuperação econômica global e acaba desanimando, né, desestimulando os investimentos de risco. Então realmente foi um dia de aversão ao risco global, né? Lembrando que daqui a pouquinho, né, Carlos, daqui a pouquinho a gente está chegando no famoso maio, né, o famoso CME Go Away. Será que estão antecipando esse movimento? Mas é um cenário ainda super desafiador em relação ao commodities. Tá lembrando que a gente viu de benefício da commodity do petróleo no curto prazo. Também agora a gente pode começar a ver para frente os malefícios, né? O petróleo saiu rápido ali do patamar de $70 para casa de 85. Então, os indicadores de inflação talvez ainda continuem incomodando por um bom tempo. Então, essa é a preocupação para todos os investidores de risco. Aí a gente não fala só de Bolsa Brasil, falamos de Bolsa Estados Unidos, falamos de tecnologia, falamos de criptomoedas, todos os principais ativos de risco sofrendo ao longo do dia. Então, essa é a preocupação. Soma-se realmente a preocupação do quadro fiscal, do nosso arcabouço, que tem muita incerteza em relação do que será de fato aprovado ao longo dos próximos dias, daqui até o 10 de maio, tem muita água para passar ainda debaixo dessa ponte. Vamos ver então o que vai acontecer. Então, só dando uma atualização antes do fechamento do mercado aqui em Wall Street. Lá o Dow Jones está em queda nesse momento 0,43%, o S&P 500 0,12% e o Nasdaq está perdendo 0,3%. Então vamos ver daqui 10 minutinhos como que será o closing bell lá de Wall Street, como será o fechamento do mercado lá em Nova York e também aqui no Brasil. Gente, rápido intervalo, voltamos já com o Marcos Saravalli para comentar com vocês as principais notícias de hoje e a razão pela qual a Bolsa de Valores de São Paulo está em forte queda nesta quarta-feira. Então não saia daí e já deixe sua pergunta pronta para o nosso convidado. Até já! Carlos.
PMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing desta quarta-feira, 19 de abril. Muito boa tarde para vocês que estão entrando agora, que estão se sintonizando agora em nossos canais das redes sociais. Eu sou Carlo Cauti e estaremos juntos por mais uma horinha para comentar com vocês as principais notícias de hoje que movimentaram e ainda estão movimentando o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Bolsa que vai fechar daqui a pouquinho, 9 minutos para o fechamento do pregão aqui em São Paulo e também em Wall Street. Então vamos continuando com o nosso giro de notícias para depois dar a palavra para o nosso convidado de hoje, o Marcos Saravalli, que já está aqui comigo e que daqui a pouco vai comentar então o fechamento do mercado. Boa notícia para o estado de São Paulo, porque a Toyota anunciou nesta quarta-feira o investimento de 1,7 bilhão de reais na fábrica de Sorocaba, no interior paulista, um aporte que conta com o apoio do governo do estado de São Paulo no âmbito do programa Pro Veículo Verde, que foi lançado em março de 2022. A montadora japonesa prevê fazer um lançamento de um novo modelo de carro compacto híbrido Flex, além de atualizar o portfólio de veículos. A expectativa é de que o investimento resulte em 700 novos postos de trabalho na região de Sorocaba. Anúncio que foi feito pelo presidente da montadora no Brasil, Rafael Chang, e o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Agora, passando para as notícias do Vale do Silício, porque temos notícias dessa vez negativas vindo lá do Vale do Silício, mais demissões à vista. A Meta que, lembramos, é a controladora do Facebook, do WhatsApp e do Instagram, vai começar a cortar empregos em toda a empresa a partir desta quarta-feira. Segundo a imprensa americana, a controladora das redes sociais, lembrando que a Meta é a empresa controlada pelo Mark Zuckerberg, a Meta estaria reestruturando suas equipes e trabalhando em direção a um objetivo de maior eficiência já neste ano de 2023. A informação sobre os cortes foi divulgada pela direção da empresa para os gerentes do Facebook, do WhatsApp, do Instagram e também do Reality Labs, que lembramos é a divisão da empresa que abriga os esforços de realidade virtual e o hardware chamado Quest, e os gerentes deverão se preparar para as demissões. A mudança já faz parte de um esforço de corte de custos que vai eliminar cerca de 10 mil postos de trabalho na Meta, algo que já tinha sido anunciado por Zuckerberg em março. Um novo corte já está previsto para ocorrer em maio, lembrando que desde o começo do ano a Meta já cortou 13% de sua força de trabalho, ou seja, cerca de 11 mil empregos, e também estendeu o congelamento de contratações até o final até o final do segundo semestre, somando-se ao bloqueio no recrutamento e gastos de todo o setor do Vale do Silício, porque não é apenas a Meta que está demitindo e não está mais contratando, mas também outras gigantes do setor de tecnologia, como a Google, ou melhor, a Alphabet, que controla o Google, ou a Amazon, também estão passando pela mesma situação. Zuckerberg tinha declarado em março que 2023 teria sido, segundo ele, abre aspas, o ano da eficiência, fecha aspas, e estabeleceu um cronograma para anunciar reestruturações e demissões de funcionários. Então, mais cortes no Vale do Silício. E não são apenas as empresas de tecnologia que estão cortando trabalhadores, que estão cortando seus funcionários, mas também empresas de diversão, empresas de entretenimento. A Walt Disney planeja cortar milhares de empregos já na próxima semana, inclusive cerca de 15% da equipe de sua divisão de entretenimento, isso segundo a imprensa americana, que conversou com pessoas próximas informadas dos planos de cortes da empresa. Os cortes vão abranger TV, cinema, parques temáticos e equipes corporativas, afetando todas as regiões onde a Disney opera.
A gigante do entretenimento informou em fevereiro que planejava eliminar 7 mil cargos de sua força de trabalho. Lembramos que a Disney hoje emprega mais de 220 mil pessoas. Essa medida faz parte de uma estratégia geral para cortar cerca de 5,5 bilhões de dólares em custos anuais. Cortes que serão realizados em toda a empresa, inclusive na Disney Entertainment, que é a unidade criada em uma outra reestruturação esse ano e onde são colocados os negócios de produção e distribuição de filmes e TV da empresa, inclusive o streaming, o famoso Disney Plus. A ver então o que vai acontecer com a gigante do entretenimento. Deixa eu ver se tem alguma pergunta ou dúvidas aqui vindo do nosso público sobre esse ponto. 4 minutinhos para o fechamento do mercado, e vamos já comentar com o Marco Serravalli sobre o andamento do mercado nesta quarta-feira. Terminando então com as notícias internacionais, vamos falar da Tesla, porque a Tesla reduziu os preços de seus veículos nos Estados Unidos pela segunda vez nesse mês. A decisão da montadora ocorreu horas antes da divulgação dos resultados financeiros do primeiro trimestre. Daqui a pouco a Tesla vai divulgar os números de janeiro até março. Vamos ler com vocês ao vivo aqui no closing da BMC como foi o primeiro trimestre da montadora, mas a empresa fundada por Elon Musk já está se preparando para cortar o preço até 3 mil dólares em vários modelos produzidos. Por exemplo, o Model Y agora está sendo vendido a 46.990 dólares, enquanto o modelo Y Long Range está a 49.990. A empresa de Elon Musk, a Tesla, já havia reduzido os preços em janeiro e também reduziu os preços além dos Estados Unidos, também na Europa, em Israel e na China. Segundo os analistas, a estratégia da empresa é impulsionar a demanda por veículos elétricos para tentar contornar os efeitos das incertezas macroeconômicas globais em seus clientes, mas também para aproximar os preços dos veículos da Tesla, que tradicionalmente são muito elevados, aos incentivos fiscais do governo americano. Os analistas estão atentos às margens que a Tesla vai apresentar nos resultados do primeiro trimestre para ver se os cortes de preços que acabaram impulsionando os volumes entre janeiro e março terão efeitos negativos nos resultados financeiros. Então, a gente vai ver com vocês juntos ao longo desse closing como foram os resultados da Tesla nesse primeiro trimestre do ano. Bom, então vamos para o convidado de hoje. Voltando para o Marco Serravalli, estrategista-chefe da Sara Invest. Marco, um minutinho para o fechamento do pregão. E, aliás, antes de te dar a palavra, deixa eu dar um rápido resumo de como está fechando o mercado aqui em São Paulo, porque temos um dia de luta no Ibovespa. O Ibovespa que está se preparando a fechar o pregão em forte queda, menos 2,13% nesse momento. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, tudo no vermelho, quase tudo no vermelho, meia dúzia de ações que estão ainda com o resultado positivo, o resto em fortíssima queda, iniciando pela Magalu, que superou o Carrefour e agora é a ação que cai mais, menos 8,19%, o Carrefour perde 8,01%, a Via cai 6,22%, então 3 empresas de varejo que são as 3 piores ações do dia, mas também outra empresa muito ligada ao consumo das famílias, a Yutux, que é uma empresa de educação, uma empresa que tem várias universidades Brasil afora e centro de educação superior. A Yutux também cai forte, menos 6,82%. Por outro lado, a melhor ação do dia, naquela meia dúzia de ações que fecharam com o resultado positivo, é a Embraer, sobe 1,17%, a Sabesp sobe 0,99%, está em segundo lugar, e a 3R Petróleo sobe 0,77% em terceira posição.
Marco, Ibovespa acabou de fechar, então, dia muito complicado para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Bolsa que cai, dólar que sobe, dólar futuro está em alta de 1,95%, quase R$ 5,10. O que podemos comentar, né, agora nesse primeiro dia, nesse primeiro pregão após a apresentação do novo arcabouço fiscal? Teremos que esperar mais dias complicados para Ibovespa após essa nova regra fiscal ser divulgada, ou é apenas um overshooting, uma exageração do mercado nessas primeiras horas após o conhecimento dos números que vão regular as contas públicas no Brasil? Bom, a gente tem esses três fatores, né? Eu concordo com você. A gente estava falando no bloco anterior, no momento anterior, que temos um movimento de aversão a risco global que prevalece hoje particularmente. Temos um movimento talvez de realização de lucros, tivemos uma alta expressiva em alguns ativos ao longo dessas últimas semanas. E temos também um cenário ainda bastante incerto, como eu falei aqui antes, em relação aos próximos passos da aprovação, né, no Congresso do arcabouço fiscal. Por que isso? Porque no meio do caminho, né, já tem alguns dizendo que o arcabouço subiu no telhado. O que eu estou querendo dizer aqui? No meio do caminho você tem uma oposição que pode sim, esse é um dos assuntos em Brasília, lembrando que a gente teve os atos, conhecidos como os atos antidemocráticos agora do começo do ano, em janeiro, da possibilidade da instalação de uma CPMI. Vai acontecer, não vai acontecer, talvez assunto para a semana que vem, o principal assunto para a semana que vem, mas que pode atrapalhar, né, os próximos passos da própria aprovação do arcabouço fiscal. Acredito que não vai ter grandes alterações, mas dificulta e também aí sim realmente dificulta muito os próximos passos que na sequência era esperado levar para a pauta do Congresso a reforma tributária, que sim é extremamente importante. Então já dificulta, né, caso realmente seja implementada, muda completamente o jogo, pode atrasar, podemos ter algumas concessões, né, um desidratamento e na sequência dificulta também, com certeza, e pode adiar a reforma tributária aqui no Brasil. Então vai ter essa instalação, não vai, qual que é o poder agora que tem a oposição nesse momento. Então esse é o principal assunto e talvez, de novo, seja a cereja do bolo, mas ajudou a piorar, acelerar as quedas dos ativos aqui no Brasil, dentro já de um contexto, né, de uma quarta-feira com maior aversão a risco. Então existe esse mau humor externo, mas o mau humor interno local, não em relação ao arcabouço em si, se foi ruim, se foi bom, mas em relação ao ambiente político em Brasília, que pode dificultar muito a partir da semana que vem. Lembrando que a gente tem uma expectativa que seja aprovado em poucos dias, lá para o começo de maio, perto do dia 10 de maio, mas pode ter muitas dificuldades agora, de certa forma, com a oposição, né, com algumas cartas na manga, vamos dizer assim, em relação a essa possível instalação de uma CPMI, colocando em relação ao assunto ali dos atos de 8 de janeiro. Né? Pois é, Marco, vários pontos que você levantou que eu queria comentar junto com você e poderiam ter um reflexo na Bolsa, né? Primeiramente a questão, né, do aumento da carga tributária, porque de fato com esse arcabouço o governo está precisando de mais dinheiro, está desesperadamente, diria, precisando de mais recursos oriundos de impostos, tanto é que mal foi apresentado o arcabouço, já se falava aumentar os impostos, né, sobre os produtos importados do exterior até $50, eliminar a isenção, por melhor dizer, mas o mercado já estaria esperando, e isso te pergunto se poderia explicar também uma queda das empresas de varejo, o mercado estaria esperando um aumento da carga tributária, ou seja, uma menor disponibilidade das famílias de gastar, e isso acabaria afetando o setor de varejo, e isso eventualmente poderia ser visto também nos próximos pregões, seja mais impostos, menos dinheiro disponíveis para as famílias e menos gastos para as famílias na Magalu, na Via Varejo, etc. E a segunda pergunta que te faço é sobre o ponto que você salientou da aprovação, né? O Goldman Sachs, por exemplo, a gente acabou de dar a notícia que está prevendo uma aprovação rápida, né, do arcabouço, mas ao mesmo tempo uma aplicação complicada, né? Uma implementação complicada. Eu te pergunto, mas o governo não tem uma base hoje sólida no Congresso Nacional. Será que a gente não está superestimando a capacidade do governo federal em aprovar uma questão, um projeto de lei tão complicado, aliás, um projeto de lei complementar, né, tão complicado como o novo arcabouço fiscal?
Não, o principal assunto em Brasília durante a parte da tarde, que ajudou talvez a acelerarmos a distância, né, a queda de alguns ativos aqui no Brasil, realmente foi essa leitura, né? O governo pode ter uma dificuldade na implementação, na aprovação. Acho que o Goldman Sachs talvez tenha feito essa avaliação um dia atrás, né? Não tinha as informações de hoje, e talvez a oposição ganhe uma relevância, né? Até tudo mais constante, até ontem à noite, tudo está sendo bem coordenado, né? Com os presidentes, enfim, das casas, estava tudo sendo bem visto, né? E os próximos passos, como a gente falou, super bem desenhados. Agora entra realmente esse fator que pode dificultar bastante, dificultar a implementação, né? A aprovação e principalmente as próximas reformas. Então, praticamente, se a gente realmente nós tivermos esse cenário dentro das casas com o governo perdendo espaço, com a oposição ganhando espaço, uma reforma, por exemplo, administrativa, praticamente fica descartada, né? Que no começo do ano, principalmente nos primeiros dias do ano, a gente tinha a possibilidade de acontecer. Hoje, se acontecer uma reforma tributária esse ano, eu acho que é o cenário otimista, né? Acaba virando um cenário otimista. Então, esse é o fator que a gente acaba trabalhando. A questão do arcabouço fiscal, ele fica muito, né, concentrado na questão de crescimento econômico. Então, acho que todos, né, esperam que não ocorra nenhuma desidratação, né, uma mudança para pior, né, mas sempre tem essa expectativa, né, tendo em vista outras aprovações. Mas com certeza é uma aprovação que de ontem para hoje, acho que diminuíram as possibilidades ou ficou num cenário cada vez mais difícil para o governo implementar tudo mais constante, a mesma reforma, o mesmo arcabouço fiscal apresentado nessas últimas horas. Então, ficou mais difícil, o cenário está cada vez pior, né, em termos de dificuldades e, infelizmente, né, os investidores, né, a população fica numa dependência porque o arcabouço fiscal ele é determinante para que a gente comece a redução de juros por aqui. A princípio está sendo cada vez mais adiado e é isso que a gente viu nas curvas de juros, né? O mercado adiando, né, a curva de juros, a redução de juros e também jogando para frente que a gente tenha realmente juros mais baixos aqui no Brasil. Então vamos ter juros nesse patamar por mais tempo e juros num patamar alto, né, no longo prazo. Essa é a grande preocupação, né? Então até hoje a gente está discutindo pela manhã, né, recuperar o grau de investimento, para mim, é um otimismo muito grande. Isso eu estou falando de 2025, 2026, não consigo enxergar nem mesmo nesse horizonte. Pois é, né, Marco? Então, estou vendo aqui agora a curva de juros também continua elevada. Hoje temos uma alta considerável nos juros, especialmente para 2027, 28 e 29. O mercado ainda está apostando em juros superiores a 12,5% para até 2030, na verdade, né? Então, a gente teria basicamente 7 anos de juros tão elevados e isso teria um impacto, naturalmente, sobre o consumo, especialmente de bens duráveis, né? De eletrodomésticos até carros, seria um problemão para estas empresas. Mas né, vários pontos que você colocou na mesa, antes de chegar na parte dos juros, só queria complementar te perguntando sobre essa dificuldade do governo, porque hoje também tivemos a divulgação do vídeo que mostra o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que basicamente estava conversando, estava em uma situação nada desconfortável com os manifestantes no dia 8 de janeiro, inclusive havia assessores do ministro que deram até água para essas pessoas e já estou lendo aqui uma notícia que acabou de chegar, até aliados do governo defendem o afastamento de Gonçalves Dias, do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, até Orlando Silva, que é da base aliada do governo, do Partido Comunista do Brasil, já não está mais defendendo o ministro Gonçalves Dias e em Brasília já se fala abertamente de pedido de impeachment para o presidente Lula. Você acha que esse cenário de turbulências políticas e institucionais vai se agravar e terá um efeito negativo sobre o mercado nos próximos pregões? Esse grande fator dessa tarde, a gente tinha dúvida se ocorreria a implementação dessa CPMI ou não. Agora a oposição torna-se mais forte, com bons argumentos, né? E talvez a probabilidade de ocorrer essa CPMI fica praticamente 100%, ou seja, vai acontecer essa instalação, talvez assunto, como não temos feriado, talvez grande assunto para a semana que vem. E isso acaba dificultando, eu sempre falo que uma CPMI, por mais
o que seja o resultado dela, você acaba gastando muita energia, né, perdendo totalmente o foco, dificulta, né, o processo de aprovação do arcabouço fiscal e com certeza dificulta os próximos passos, que é a reforma tributária. Então, o que eu vejo com essas informações é uma implementação, né, realmente a consolidação dessa CPMI, mas principalmente pelo lado da oposição, a oposição ganhando a força, ganhando bons argumentos, né, e acaba sempre tendo que o governo fazer algumas concessões, e as concessões no curto prazo passa necessariamente pela implementação do arcabouço fiscal. Então, é uma informação muito importante e decide, acho que o futuro do país, pelo menos nos próximos 15, 20 dias, vai estar totalmente focado. Mas a minha opinião como analista, como investidor, eu sempre falo, vamos perder, infelizmente, completamente o foco e vamos gastar energia aqui nessa possível instalação dessa CPMI. Infelizmente, esse vai ser o assunto da semana que vem em diante, até que nós consigamos ter um resultado, né, dessa instalação. Então, esse é o principal assunto, né, daqui para frente, totalmente desfocado do que é necessário o arcabouço, redução de juros, geração de emprego, né? Voltamos aqui para, infelizmente, dar um possível passo para trás, né? Então, falando em juros, né, terminando o nosso papo falando de juros, os juros para janeiro de 24 subiram 2,5 pontos base, foram para 13,28%, para 27 subiram 17 pontos base, 12,08%, para 33 subiram 18 pontos base, para 12,76%. Então, juros em forte alta, e aí eu te pergunto, de forma provocativa, será que o mercado não está pensando, não está apostando, diria, ou pelo menos está se preparando para um arcabouço fiscal menos incisivo, menos forte, né? mais frouxo, mais fraco, podemos dizer, ou até a não aprovação de um arcabouço fiscal por causa dessas turbulências lá em Brasília, ou uma eventual aprovação de um arcabouço fiscal desnaturado e uma não aprovação de uma reforma tributária que de fato criaria o potencial de ordenação das contas públicas. Qual que é a sua visão? O mercado provavelmente está precificando os dois fatores, né? Os fatores locais, né, que estimulam uma queda de juros talvez adiada em um ritmo muito mais lento. Então, isso que o mercado está precificando, que é um cenário baseado num arcabouço fiscal remodelado, né, alterado, que possa não trazer benefícios para a nossa política fiscal no longo prazo, para a nossa sustentabilidade fiscal no longo prazo, que não permite queda de juros ou no curto prazo, ou agora meados do ano, né, talvez adiado para o final do segundo semestre, aí num ritmo muito mais lento. Lembrando que a gente conversou com vários economistas, né, estrategistas ao longo dessa semana, e até a apresentação do arcabouço, alguns economistas colocavam uma Selic, uma taxa básica de juros, em 11,25% ainda no final desse ano. Então, esses cenários mais otimistas vão ficando para trás, vão ficando mais distantes, mas, ao mesmo tempo, eu lembro também que todo o cenário global, hoje, particularmente, faz nos lembrar, e até tem um banco aqui, que se não falo memória, foi o Citibank, que, lembrando que talvez esse momento aqui de valorização do real, ele seja passageiro. Então, a gente volte a se desvalorizar o nosso real, voltamos a ter uma desvalorização, o nosso real para cima de R$5, ou seja, é momentâneo, e isso também traz impactos nas expectativas de inflação, também reforçando o impacto nas projeções, na curva de juros de médio e longo prazo. Então, de novo, como o próprio RCN sempre fala, não adianta controlar nada a inflação corrente se a gente não controla também as expectativas. É importante ancorar as expectativas a gente ancora uma boa política fiscal de longo prazo e também com outros efeitos, né, como o caso o câmbio. Então, existe uma preocupação também em relação à nossa moeda, porque todo esse movimento voltamos, né, até a possibilidade do dólar se fortalecer em relação a diversas moedas, mas principalmente em relação a países emergentes, como é o caso do Brasil. Então, eu acredito que tem esses dois fatores, tanto fatores locais sendo precificados na curva, como também fatores globais, sobretudo o impacto aqui no câmbio nessa quarta-feira. E aí, última pergunta que te faço, Marco, é sobre o que vocês estão vendo na Sara Invest como oportunidades para os investidores, pessoas físicas. Estou vendo aqui no nosso YouTube muitas perguntas que estão pipocando, né, sobre o que comprar. Tem gente falando que comprou o LCI, tem gente falando que colocou tudo em Tesouro Direto. O que vocês estão olhando com mais atenção? O que é mais interessante nesse momento para o investidor, pessoa física? Bom, o investidor, eu acho que teve uma onda de otimismo nesses últimos dias e muita gente fica com aquela situação, será que eu estou chegando atrasado? Será que agora é o movimento, né?
E agora em um dia já falando, eu acho que não é o momento ainda de tomar nenhuma decisão radical. A gente continua com as carteiras super conservadoras, então se você tem um perfil conservador, o que é o conservadorismo? Muita previsibilidade, muito pós-fixado, tá? Não vemos ainda um ambiente para elevar o tom de risco. E se você tem um perfil de risco, como você consegue proteger sua carteira? Com diversificação clássica, né? em bons ativos, em moedas diferentes, em países diferentes ou até em ativos, né? Como ouro, sempre é lembrado como uma proteção. Temos diversas alternativas. Então, quanto mais risco, né, você tiver na sua carteira, mais diversificado. Se você for super conservador, pode manter uma concentração, né, mas algo muito mais previsíveis. A gente não se sente confortável ainda em tomar uma decisão radical, né, o ambiente está favorável para risco. Não acreditamos que não. Então, a nossa sugestão ainda é manter a previsibilidade nas carteiras, seja na renda fixa, seja na renda variável. Renda fixa como maior parcela em pós-fixado, renda variável com uma parcela de boas empresas pagadoras de dividendos, que a gente sabe que são menos voláteis, são mais previsíveis, vão trazer menor oscilação para a sua carteira de renda variável. Tá? Então, esse é o cenário que a gente acredita que deva permanecer, pelo menos ali até o começo do segundo semestre. Talvez no segundo semestre a gente tenha uma melhor sinalização para voltarmos a tomar risco. Né? E lembrando, a gente tem o Bitcoin como uma das melhores alternativas esse ano 2023, mas para quem tem perfil de extremo risco, né? Mas dentro de uma carteira diversificada é sempre importante olhar para todas as classes de ativos. Tá? Então esse é o recado que a gente tem passado. Mantenha, né, o conservadorismo, que acho que vai ser saudável para todos, independente se você tem um perfil de risco maior ou menor, mas é importante manter o conservadorismo e a previsibilidade das carteiras de investimento. Agora, antes de terminar a nossa entrevista, eu também queria te perguntar sobre investimentos internacionais, porque um dos portos seguros adicionais é o dólar, né? Seja como moeda, mas também, eventualmente, comprar ações, né, no mercado americano, ou até Treasury Bonds, né, o famoso T-Bonds. Mas falando em ações, acabou de sair o resultado do primeiro trimestre do ano de uma das empresas, de uma das queridinhas do investidor brasileiro, a Tesla. Um dos maiores BDRs, ou melhor, um dos BDRs mais negociados aqui no Brasil é aquele da Tesla. Acabou de sair o resultado do primeiro trimestre do ano. Estou lendo ao vivo e a cores com vocês, então temos um faturamento, né, que foi de 23,33 bilhões de dólares, aliás, contra, né, uma expectativa do mercado que era de 23,21. Então a Tesla superou as expectativas do mercado em termos de receita, em termos de faturamento. Ao mesmo tempo, o lucro líquido, né, o net income, caiu para 2,51 bilhões de dólares, uma queda de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Então temos um aumento, ou melhor, um resultado, um faturamento que superou as previsões, mas temos uma forte queda no lucro da Tesla. Segundo a empresa, estou lendo aqui com vocês ao vivo e a cores esse resultado, a Tesla teve, deixa eu ver aqui, teve uma série de aumento dos custos e também teve uma queda na entrega dos veículos, né? Tivemos 422.877 veículos entregues no primeiro trimestre do ano contra 440.808 veículos entregues no mesmo período do ano passado. Então, uma queda importante no número de veículos entregues pela Tesla. Resultados que estão saindo aqui em continuação, aqui estão saindo em rápida sucessão, mas a pergunta para o Marco. Marco, o que você acha da Tesla? As ações da empresa chegaram a ser entre as mais valiosas no mercado americano. Em 2021 fizeram vários splits das ações. Agora, como todas as ações do Vale do Silício, a Tesla também está sofrendo uma queda de seus papéis e com esse resultado, estou vendo aqui o aftermarket nesse momento, o aftermarket da Tesla está caindo 1,62%. Aliás, 3,43% nesse momento após a divulgação do balanço. Qual que é o seu primeiro comentário sobre esse balanço da Tesla desse primeiro trimestre do ano? Bom, a Tesla sempre... O investidor fica muito dividido. Como precificar, como avaliar a Tesla? A gente tem uma companhia que embute muita tecnologia, mas será que de fato é uma empresa de tecnologia ou é uma empresa
automobilística, como que ela deve ser precificada, né? Até a gente está vendo agora, a gente acabou de falar sobre a redução dos preços, né, dos veículos. Tudo bem, você fala assim, pô, entregou uma boa receita, positivo. Só qual que é a preocupação em relação à rentabilidade, às margens dessa companhia? Lembrando que a Tesla é uma empresa que entrega muita inovação, entrega muito crescimento, ao mesmo tempo ela é precificada a múltiplos muito altos, considerada realmente de fato uma empresa que cresce muito e focada em tecnologia. Então o investidor precisa ter essa ciência. Eu não acho que a gente tenha um ambiente como nós tivemos, né, recentemente com juros no mundo muito baixos. A gente tem o cenário do mercado ter muita liquidez e procurar esse tipo de ativo, tá? Então a nossa sugestão, se você se você tiver a posição em Tesla nesse momento, eu acho que primeiro, visão de muito longo prazo e segundo ponto, posições pequenas. Porque a gente está vendo que o setor de tecnologia como um todo, como ela está sendo precificada muito mais como uma empresa de tecnologia do que automobilístico, as ações estão apresentando muita volatilidade. Por ser negociada a múltiplos muito altos, é natural ocorrer essa reprecificação, né, em termos de múltiplos. Então o resultado em si eu acho que não deve ter nenhuma leitura, né, só precisa entender as estratégias de marketing, de crescimento, de margens da companhia daqui para frente, porque ela fala assim, quero crescer, quero ganhar market share, mas a que preço, em quais margens, né? O mercado olha muito mais para a rentabilidade da operação do que para a receita isoladamente. Então isso é importante para o investidor. A gente pode ter uma empresa ganhando espaço, mas com rentabilidades menores. Será que a companhia... Essa vai ser a principal dúvida daqui para frente. Tá? Então eu não me sinto tão confortável assim. Prefiro ir tradicionais empresas de tecnologia de fato, né? Microsoft, até mesmo a Apple, né? Do que de fato a Tesla. Mas a Tesla tem alguns milhões aí, talvez até números maiores de seguidores, né, de pessoas que amam, que adoram a companhia. Então também é difícil a gente criticar um ativo como esse, que é muito inovador, tem muitos fatores positivos, mas eu só tomo cuidado como um investimento. Tá? São ações muito caras, em termos de múltiplo, em termos de projeções. Prefiro ainda outras ações de tecnologia para ficarmos mais confortáveis. Tá? Então reconheço todo o trabalho deles, mas como investidor ainda preferimos outros ativos dentro das opções que a gente tem no mercado norte-americano. Perfeito, Marco. Então, antes de dar um rápido intervalo, apenas lembrando aqui, só para o nosso público se posicionar, Tesla hoje está a 180, está cotada a 180,59 dólares, mas chegou a 407 dólares por ação. No último ano, a queda foi expressiva, 44,56% a queda do valor de ações da Tesla lá nos Estados Unidos. Rápido intervalo, aliás, não, breaking news, gente, breaking news, acabou de chegar, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional acabou de pedir a demissão para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ministro Gonçalves Dias pediu demissão após uma reunião com Lula, notícia que acabou de chegar nesse momento. Isso com certeza acaba complicando o cenário econômico que o Marco também estava comentando junto conosco. Mas então, rápido intervalo, voltamos já já com mais notícias e mais comentários nesse fechamento do mercado desta quarta-feira. Fica aí. Show, gente.
PMC News. Informação que gera valor. De volta para o nosso closing desta quarta-feira, fechando o mercado juntos. Na próxima meia hora vamos conversar com nossos especialistas e entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo e quais são os efeitos dessas notícias sobre os resultados das bolsas de valores aqui em São Paulo, em Wall Street e também as bolsas internacionais. Vamos falar então sobre a notícia que acabou de chegar nesse momento aqui na redação, porque o ministro do Gabinete de Segurança Institucional acabou de pedir demissão ao presidente Lula após a divulgação de vídeos de atos do dia 8 de janeiro que vieram à tona, que foram publicados na manhã desta quarta-feira pela CNN. As imagens do circuito interno mostram o general Gonçalves Dias dentro do Palácio do Planalto durante as manifestações, ele que conversa com os manifestantes, com as pessoas que estão invadindo até o gabinete do presidente da República, e temos assessores do ministro que até dão água para esses manifestantes. Hoje de manhã o ministro era aguardado no Congresso Nacional, ele apresentou um atestado médico para não comparecer, uma situação até meio grotesca, e isso acabou evoluindo na demissão, no pedido de demissão do ministro Gonçalves Dias, que lembramos é um ministro, é um general, o ministro Gonçalves Dias, primeiro-ministro do governo Lula, que pede demissão, ou melhor, que é removido de fato pelo presidente da República. Eu queria fazer uma pergunta rápida para o nosso convidado que está conosco hoje, o Marcos Saravalli. Marcos, a gente estava falando agora sobre as eventuais dificuldades que o governo poderia ter na aprovação do arcabouço fiscal, especialmente com uma CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, que está cada vez mais próxima, após a divulgação desses vídeos. De fato, é algo que estamos aguardando, quando vai ser instaurada. Mas temos uma novidade hoje com a demissão do ministro. Quanto isso impacta sobre a aprovação, sobre o trâmite de aprovação de uma lei tão complexa, uma lei complementar como o arcabouço fiscal, e o que esperar amanhã da B3, do Ibovespa, porque essa demissão chegou logo após o fechamento do mercado? Bom, se hoje, na minha opinião, nós não tivemos ou tivemos impactos marginais do arcabouço fiscal, no lado negativo, entendendo o Ibovespa no lado negativo, amanhã sim, amanhã a gente vai ter desdobramentos negativos. Amanhã, semana que vem, na véspera do feriado, muita gente vai sair com um feriado aí desgostoso, um impacto negativo. Esse vai ser o resultado dessa quinta-feira. De novo, minha opinião, não está nada confirmado, mas praticamente podemos trabalhar com a CPMI sendo implementada, dos atos de 8 de janeiro, sendo implementada a partir da semana que vem. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande. Agora vamos precisar de um trabalho muito ativo dos presidentes das casas, e a gente também tem uma oposição que vai se beneficiar, vai se fortalecer, vai tentar utilizar e uma CPMI muito calorosa para sermos contidos aqui. Então a gente vai ter que acompanhar de perto. A reação vai ser simplesmente o mercado entendendo. Vão ser grandes dificuldades nessa aprovação no Congresso desse arcabouço fiscal, que é extremamente importante. Lembro que sempre tem críticas, elogios em relação ao arcabouço fiscal, mas é extremamente necessário para termos uma estabilidade de longo prazo, uma estabilidade, uma ancoragem de longo prazo, então é extremamente importante. Dificulta a aprovação, atrasa a aprovação. Mais do que isso, reforçando a minha opinião no bloco anterior, atrasa ou praticamente descarta a possibilidade de reformas importantes no longo prazo. Essa é a minha preocupação, e isso talvez que o mercado precifique amanhã, nessa quinta-feira. Então, um cenário muito mais complexo e muito mais difícil dessa aprovação, e não só da aprovação do arcabouço, mas principalmente dos próximos passos da reforma da Previdência. Uma reforma administrativa fica cada vez mais longe, praticamente descartada também, e no meu entender, praticamente CPMI deve ser implementada a partir da semana que vem, com a oposição se fortalecendo, tentando roubar espaço, né, chamando os holofotes com essa instalação. Em resumo, né, vamos perder de novo o foco. Né? Eu acho que é importante a CPMI, eu acho que é super importante, né? Mas a gente tem diversos órgãos, né, sendo investigados, enfim, acompanhados.
agora a gente tem a instalação do CPMI que acaba desfocando, tendo todos os olhares nessa instalação. Então esse foi o fator para mim que fortaleceu essa queda, né, que acelerou essa queda do Bovespa. Infelizmente, amanhã tudo mais constante, devemos ter um dia que sim, sendo mal recebido negativamente aqui nos ativos de risco, curva de juros subindo, abrindo, dólar para cima de novo, né, nosso real se desvalorizando e bolsa para baixo. Esse é o meu cenário base, infelizmente, após essas notícias agora que acabaram de sair confirmado. Né, lembrando, breaking news, acabou de cair a notícia agora, foi sendo comentado ao longo do dia, mas acabou de ser confirmado nessa tarde. E como estava falando agora, Marco, um dia negativo que a gente espera para amanhã, mas hoje também foi um dia muito complicado, dia vermelho para o Ibovespa. Rápido giro aqui para a gente ter os dados definitivos do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que fechou em forte queda nesta quarta-feira, menos 2,12%, Ibovespa que recuou aos 103.912 pontos. Dólar futuro volta a subir forte, 3 dias de forte alta, né, do dólar, hoje subiu 1,78%, fechou aos R$ 5,08, a maior alta desde novembro do ano passado. Então dólar que volta a subir. Pior ação do dia, Carrefour perdeu 8,37%, a Yudux menos 7,07%, a Magalu foi a segunda, na verdade, segunda pior, menos 8,19%, e a Via também perdeu 6,74%. Para ver como estão as ações mais listadas, né, mais negociadas, aliás, que tem mais relevância da Bolsa de Valores de São Paulo, ou seja, Petrobras e Vale, um dia de forte queda para a cotação do petróleo e também do minério de ferro. A Vale hoje caiu também menos 2,92% aos R$ 76,25. Petrobras caiu 3,21, ação preferencial R$ 26,51. Mas os bancos também sofreram. Itaú hoje caiu 1,58 aos R$ 25,53. Então, um dia muito complicado para o Ibovespa nesta quarta-feira. Até o Bitcoin caiu hoje 1,83%, R$ 148.684 é o Bitcoin, a cotação do Bitcoin de hoje. Bom, então eu queria agradecer muitíssimo ao Marco Saravalli da Sara Invest por ter estado conosco nesta quarta-feira. Muito obrigado, Marco, foi um prazer e com certeza teremos mais ocasiões para comentar as notícias do Brasil e do mundo juntos. Mais uma vez, obrigado por sua participação. Obrigado, Carlos, obrigado a todos, foi um prazer enorme. Amanhã estaremos de volta, mas infelizmente esse acho que é o recado, esse é o tom. É um tom de cautela, um tom de conservadorismo. Espero que realmente essa aversão a risco suba, infelizmente. Né? A gente acha que ninguém quer o mal do Brasil, pelo contrário, a gente quer realmente boas condições fiscais, uma taxa de juros mais competitiva, né? Mais competitividade, tributos mais fáceis de serem geridos, né? Mas infelizmente um ambiente de curto prazo nos necessita cautela nos nossos investimentos. Acho que esse é o recado dessa quarta-feira. Vamos nos preparar para quinta-feira, para amanhã. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Então, força para nossos investidores. E vamos para o nosso último convidado, né, desta quarta-feira. Deixa eu ver se temos já o convidado aqui conosco, Dalton Vieira, analista técnico da DV Invest. Muito bem-vindo, Dalton. Muito obrigado por estar conosco nesta quarta-feira, comentando o fechamento do mercado aqui no Closing. Dalton, dia complicado, dia de luta para o Ibovespa. Qual que é a sua visão, análise em geral do que aconteceu hoje no pregão? Fala, Carlos. Bom, boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pela presença aqui, com essa participação, junto à BMC News e a todos que estão aqui, eu estou olhando aqui ao vivo. Vou compartilhar aqui minha tela para falar a minha visão aí sobre o índice Bovespa, sobre essa queda acentuada do pregão de hoje de 2,12%. Compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá, falando primeiramente aqui desse fechamento, a gente o Ibovespa ainda tecnicamente falando, Carlos, ele está dentro de uma tendência aí de alta, num curto prazo. Em termos técnicos, essa é a tendência de alta,
vinha no movimento fraco de queda, ok, mantendo um viés mais positivo em relação à tendência, e hoje teve essa barra aqui muito forte, esse dia muito forte de queda dominado pelos vendedores. Então, chegamos no momento crucial dessa tendência de alta. Por quê? Porque é um momento aqui onde depois dessa barra, se a gente tiver algo maior nessa quinta-feira que acelerou, gerou um movimento de novo, que fechando abaixo, aí essa tendência de alta que eu acabei de mencionar, ela já vai dar indícios de enfraquecimento. Ou seja, dá um indício de enfraquecimento. Se eu olho para a tendência de prazo maior, que a gente visualiza isso pelo gráfico semanal, é de baixa. Tendência de baixa, só que a gente fez esse movimento de subida. Tivemos na semana passada excelente, com alta de 5,4%. Mas já estamos tendo uma semana mais curta essa, mas já estamos tendo uma semana retornando para baixo aqui de uma média, que já é um indício de enfraquecimento. Se ampliar aqui a queda, a gente reforça a chance de manter os zigue-zagues descendentes do índice Bovespa. Então, ou seja, estamos naquele momento crucial. Quinta-feira vai ser algo realmente muito importante. Vai ser para o Bovespa manter um viés mais positivo para as próximas semanas, principalmente, seria interessante acontecer o quê? Alguma sinalização de alta no gráfico diário aqui. Então, momento aí delicado e muito importante para o fechamento dessa semana do índice Bovespa. Agora, o que você está achando da situação vindo de Brasília, né, das informações vindo de Brasília nessa essa quarta-feira, enquanto isso vai impactar, poderia impactar no pregão de amanhã? Temos um ministro que acabou de se demitir e temos também informações de que uma CPMI poderia ser instalada logo mais. Estou lendo aqui com vocês as notícias que estão pipocando aqui ao vivo durante o nosso closing. Qual que é além da tendência que a gente está vendo desde segunda-feira, com as notícias de hoje, o que esperar para o pregão amanhã e como se posicionar para um trader que quer aproveitar esta forte queda que está se pré-anunciando nesta quinta-feira? Vamos lá. Então, assim, dentro do que aconteceu no pregão de hoje, e com esse fechamento que já dá alguns indícios de enfraquecimento da tendência, para o próximo pregão, eu não entraria já de cara de fazendo venda. Assim, sendo mais agressivos, para um perfil mais agressivo, ainda não estaria a favor da tendência, a não ser da tendência de prazo maior. Mas a primeira forma de um trader, como você comentou, quer tomar risco na venda, aqui seria um ponto, né? Por exemplo, BOVA11 perdeu a mínima do pregão de hoje, coloca o stop acima, o limite de perda acima da máxima desta grande barra aqui. Para quem está olhando para uma oportunidade que pode acontecer em termos de compra, se vier a acontecer, seria importante acontecer alguma barra contrária aqui, algum indício aqui de alta, algum sinal de alta de fundo, igual aconteceu aqui, ó. O Bovespa caiu contra esse movimento de subida e aqui aconteceu um sinal de alta. Esse seria o principal indício para termos um movimento para cima e para arriscarmos a operação de compra aqui, por exemplo, em BOVA11 ou em algum ativo que está ligado aí, que está dentro do índice Bovespa. Porque dessa forma que está aqui, se continuar a perda dessa mínima aqui, realmente a chance maior é de continuar o movimento de baixa, apoiando mais as operações de venda. Agora, vou já pegar as perguntas do nosso público aqui do YouTube, que já está com algumas perguntas aparecendo. Então, gente, para quem quiser saber uma análise técnica feita ao vivo sobre o papel que mais lhe interessa, é só deixar o ticker aqui no nosso chat do YouTube. Mas aproveito para te perguntar, Dalton, sobre as ações que mais caíram nesta quarta-feira, como estão se comportando nos últimos pregões, principalmente Magalu, que é uma das queridinhas dos investidores pessoas físicas do Brasil, mas também, por exemplo, as ações da Via, em que muitos traders operam ações da Via, seja apostando na alta aqui na baixa. Essas duas ações do varejo, qual que é a sua visão para os próximos pregões, o que o gráfico está falando e o que devemos nós preparar para os próximos pregões? Boa pergunta, Carlos. Inclusive dentro desse setor, né? Se você pegar de maneira geral, fazendo uma visão ampla desse setor, eu pego o gráfico anual de MGLU3 e eu vejo duas barras muito fortes para baixo do gráfico anual. Significa dizer o quê? Que o caminho mais provável, pensando de médio para longo prazo nesse ativo, é ainda de termos algo mais para baixo. Então, essa é a visão. Só que do setor, ele ainda continua sendo um ativo mais forte assim, que se eu tivesse que dar, você tem que comprar algum ativo desse setor, que tem Via, que tem
que tem MGLU3, eu vou comprar em MGLU3. Porque VIA é pior ainda o contexto, porque essas duas barras aumentam muito a chance dela vir buscar um nível de preço ali na faixa não só de 1,45, mas podendo caminhar lá para R$1,05. E aí, pegando o pregão de hoje, se aí você me fez uma pergunta lá do Ibovespa, né? E aí, para o próximo pregão? Aqui, olha, observe que MGLU3 já fez o que o Ibovespa está fazendo hoje, MGLU3 fez ontem. O que a MGLU3 fez hoje é que o Ibovespa pode chegar a fazer, não que vai fazer, mas se o Ibovespa vier perder a mínima dessa barra grande de alta, aí sim a gente tem um cenário revertido mais para baixo. No caso de MGLU3 já reverteu. Então, para mim, MGLU3, para quem está comprado, eu não manteria essa compra de curto prazo, e o foco principal seria operações na venda, tentando pegar aqui a continuidade do movimento de baixa desse ativo. E no caso da VIA3, a VIA3 também sinal negativo, porque ela veio para cima do nível de preço importante com essa grande barra de alta, e hoje abriu com gap de baixa, uma queda forte, queda aí de 6,74%, voltando para baixo de preços aí importantes e, consequentemente, dentro de um cenário que esse papel tem, gráfico semanal. Observe de forma simples, para quem não entende tanto de análise técnica, essa aqui é uma média móvel, ela representa o que está acontecendo com o preço. Ela está inclinada para baixo, ela está direcionando, está falando assim, esse ativo tem um domínio dos vendedores, e ela continua sobre esse domínio dos vendedores, bastante dificuldade de voltar para cima dessa média. Significa dizer, o viés é mais de baixa, o cenário é muito mais para as operações de venda, quem está comprando está tomando um risco muito mais alto em VIA3. E outra pergunta, Dalton, aqui do nosso público, DASA3, o que você está vendo das ações, com as ações, né, o que o gráfico das ações da DASA3 está nos dizendo e o que não esperar para os próximos pregões? Vamos lá, deixa eu pegar aqui DASA3. Um ativo de liquidez um pouco mais baixa, né? Se a gente pegar o gráfico mensal dela, olha só o gráfico mensal desse ativo. Uma liquidez mais baixa, vem lá de 200 e poucos reais, caiu muito forte, subiu, continua dentro de uma grande tendência de baixa. Seria um ativo que eu nem olharia, tá? Assim, sendo bem sincero, não estaria pensando em comprar esse papel em nenhuma situação. Gráfico anual desse ativo, aquela questão de barras muito fortes, aumenta a probabilidade de continuar caindo. Então ela está perdendo a mínima de um grande fundo do gráfico anual. De maneira geral, DASA3 continua olhando para baixo, tendo muito forte de alta, revertendo ali a tendência de alta, maior probabilidade de caminhar aqui, continuar vindo para baixo de 6,66 e continuar seu cenário bem negativo de prazo mais longo. Últimas duas ações que eu queria te perguntar, Dalton, são entre as maiores altas desse dia tão conturbado como esta quarta-feira. A primeira, Sabesp, e a segunda é a ação da 3R Petróleo, né? Porque a Petrobras hoje caiu forte, mas a 3R segurou a onda e fechou um pouco acima do zero, ou seja, fechou a zero. Deixa eu ver aqui que estava ainda no aftermarket, a 3R 0,22% de alta, né? O que você está achando desta petroleira, de fato, particular, né, privada? Ela teve uma forte queda desde o começo do ano, mas qual que é a sua visão agora para os papéis da 3Rs e também as papéis da Sabesp após a possível privatização da estatal de saneamento básico aqui de São Paulo, uma privatização que estaria sendo já calendarizada pelo atual governador Tarcísio de Freitas? Como as ações estão se comportando? Então vamos lá, vou começar com a 3R, Carlos. Desde quando ela teve essa queda aqui dos 15%, primeiro que o cenário desse ativo, eu até fiz um post no meu perfil no Instagram falando sobre o cenário gráfico. O que aconteceu nos últimos 2 meses nesse ativo? Primeiro, era um ativo que tinha uma dificuldade muito grande de voltar para cima da região dos 48, só que nos últimos 2 meses essa ação teve uma perda muito forte, ou seja, uma entrada de pressão vendedora muito grande. Isso aqui é um rastro, no gráfico está um rastro que o caminho mais provável é que esse ativo continue caindo no curto a médio prazo. E é o que está acontecendo nesse mês. Queda de 7,67%, cenário gráfico em cima de um nível de suporte, mas a expectativa seria desse ativo continuar a queda buscando até a mínima histórica. É o caminho mais provável enquanto não mudar esse contexto. Então, assim, por mais que ela subiu hoje
não seria uma ação que eu arriscaria na compra, por conta do cenário gráfico, não só do mensal, semanal também de forma mais negativa, semana caindo em 17,22%, ainda vejo uma chance maior de queda. Quem tiver comprado, eu deixaria o stop, o limite de perda em R$ 26,34, e seria um ativo que eu monitoraria muito mais a operação de venda do que a operação de compra. E última questão e também Sabesp, que eu tô vendo. né? Ah, sim, Sabesp, desculpa. Sim, Sabesp. Sabesp, desculpa. No caso da Sabesp, que a gente tem essa alta aqui, a tendência dela está indefinida no curto prazo, só que eu olho para um prazo mais longo, ela está num ponto importante. Se ela conseguir gerar ali um sinal de alta, quebrar essa sequência de máximas descendentes pelo gráfico mensal, ela gera um sinal interessante de compra, porque a tendência ainda pelo gráfico mensal ela é de alta, ou seja, a tendência de médio para longo prazo, olhando ali para de 3, 6 meses em diante, é de alta a tendência dela. Está num momento importante justamente de poder tirar esse sinal de alta. Não temos ainda esse sinal de alta na Sabesp. Tivemos um pregão de alta, mas ainda esse pregão de alta não é a favor da tendência de alta. Então, no primeiro momento, eu teria cautela em relação já... vou abrir compra por conta da notícia da privatização. O risco é um pouquinho maior, mas quem quiser tomar esse risco aqui, a entrada seria nos 48,31 com stop em 46,75. Perfeito, perfeito. Último ponto que eu queria te perguntar é sobre o dólar, né? Porque hoje tivemos uma forte alta da moeda americana e muito provavelmente, considerando a conjuntura que está se delineando, esta alta vai continuar. O dólar voltou ao maior patamar desde novembro do ano passado e aí a pergunta que te faço é como poder se posicionar para ter bons resultados nesta possível nova alta do dólar? Como surfar nessa onda? Vamos lá, eu até comentei isso no radar da semana, no fechamento dessa última semana, que o dólar tinha um cenário mais negativo depois da semana passada, que enquanto não gerasse nada relevante para cima, ele caminhava para essa região aqui dos 4,70, região de 4,70. E o que seria esse algo relevante para cima? É fechar uma semana acima de uma região aqui na faixa dos 5,070 a 5,100. Estamos com dólar justamente nessa faixa de preço. Para buscar compra, no nível de preço que se encontra, eu colocaria pouco capital. Eu não iria muito com sede ao pote. Eu só passaria a colocar um pouco mais de capital se a partir do momento que voltar para cima dos 5,100, continuar gerando sinalizações de alta, por exemplo, pelo gráfico diário, acima dessa região, para focar em operações, aí eu vou colocar um pouco mais de dinheiro no dólar, vou colocar um pouco mais de dinheiro no dólar. Quando o dólar gera um movimento para baixo ali dos 5, fica mais interessante para aporte pensando em prazo maior. Foi até que eu comentei aqui na semana passada com o Gabriel, aqui na minha participação, que ainda é um ativo que, pensando no prazo maior, dá para se buscar operação de compra aí no dólar. Mas agora, nesse nível de preço, que é um nível de bastante resistência, que pode parar de subir e começar a cair, aí eu já olharia com cautela de botar uma posição muito grande em dólar. Mas se ele terminar essa semana, Carlos, acima dos 5,100, aí o cenário realmente de curto prazo principalmente se reverte, trazendo expectativa mais positiva para a moeda americana. E falta pouco, né? Falta pouco para o dólar superar a barreira dos R$5,10, né? A ver o que vai acontecer no último pregão da semana, que lembramos será amanhã, porque sexta-feira é feriado e não teremos atividades na B3, não teremos pregão na B3. Bom, gente, deixa eu ver se tem mais perguntas ou dúvidas aqui por parte de nosso público, senão eu queria agradecer muitíssimo o nosso convidado, Dalton Vieira, analista técnico da DV Investimentos, por sua participação nesta quarta-feira aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, Dalton. Foi um prazer tê-lo conosco. É um grande prazer falar com você, Carlos. E até a próxima semana. Um abraço a todos os presentes aqui. Um excelente pregão de quinta, que vai ser tenso. E um excelente feriadão a todos aí. Quarta-feira que vem estaremos aqui de novo na BMC News. Até mais. Até mais, muito obrigado e força para o pregão de amanhã. Gente, rapidíssimo intervalo e depois voltamos para o último giro de notícias aqui na BMC, nosso closing. Vamos ver o que está acontecendo aqui no Brasil e lá fora e quais são as últimas informações vindo de Brasília. 2 minutinhos, não sai daí. Deixa eu dar o último giro, faço e depois fechamos.
BMC News, informação que gera valor. E fechando aqui o nosso closing desta quarta-feira, dia bastante tenso na B3, voltando para quem está sintonizado agora, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e também ativar o sininho para ficar sempre atualizado sobre todas as informações que movimentam o mercado financeiro. Últimos minutinhos de nosso closing nesta quarta-feira, então, rápido resumo do que aconteceu hoje no mercado financeiro. Ibovespa forte queda, mais de 2,12%, e a B3 e o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo acabou recuando para os 103.912 pontos. Dólar subiu forte 1,89%, chegou próximo de R$ 5,10, fechou a R$ 5,08, maior patamar desde novembro do ano passado. As ações que mais sofreram hoje foram as ações de varejo. Temos o Carrefour, que fechou em queda de 8,37%, a Yudux 7,07%, a Magalu 8,19% e a Via caiu 6,74%. Forte queda, então, para as ações de varejo, ações de largo consumo. Tivemos também os resultados da Tesla, forte queda. Deixa eu ver aqui como é que está o aftermarket da Tesla. Estava em forte queda o aftermarket da Tesla logo depois da divulgação dos resultados da montadora do Elon Musk. Então vamos ver agora como está nesse momento. Continuam em forte queda as ações da Tesla no aftermarket, de novo mais de 3% de queda para as ações da montadora de carros elétricos. E por último, lá em Brasília, de fato, o ministro Gonçalves Dias, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, acabou de pedir demissão, notícia que chegou agora há pouco aqui na redação. Então, primeiro-ministro do governo Lula, que pede demissão após imagens divulgadas na manhã desta quarta-feira pela CNN, que mostravam o ministro dando ajuda, de fato, para os manifestantes dentro do Palácio do Planalto, ele mostrando como se saía do Palácio do Planalto dentro do gabinete do presidente da República, e assessores do ministro fornecendo água para os manifestantes do dia 8 de janeiro deste ano. Então, ministro que acaba de sair do governo Lula. E, gente, por hoje é só. Muito obrigado a todos que estão nos seguindo aqui nas redes sociais da BMC. Não se esqueçam de deixar o seu comentário, o seu like, ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreva no canal também e ative o sininho e compartilhe esse vídeo para os seus amigos que querem ficarem sempre ligados nas novidades do mercado financeiro e tudo aquilo que movimenta o Ibovespa, Wall Street e todos os mercados internacionais. Sigam a gente também em nossas outras redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram e também nosso site bmcnews.com.br. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima tarde e até amanhã.